Temas especiais, utilidade pública, troca de ideias, realidade, cultura. Está no ar, Meio-Dia em Pauta. Olá, boa tarde para vocês. Está começando o Meio-Dia em Pauta, hoje numa casa diferente, né? Para um convidado muito especial que a gente vai apresentar já. Boa tarde, Jair Calça. Boa tarde, Alexandre Campos. Boa tarde a você, ouvinte da Magnífica FM, que está aí no dial, no 103,5 MHz, e você que também está nas mídias sociais, você que está no Facebook, você que está no YouTube. Boa tarde. Hoje nós temos um convidado especialíssimo que está em Limeira, direto de Brasília para Limeira, e vai receber, ou já recebeu, né, o título de cidadão limeirense. É o Renato Lima de Oliveira. Nós vamos fazer uma apresentação breve aqui do Renato Lima de Oliveira. O Renato, ele é o 16º presidente-geral internacional da Sociedade de São Vicente de Paulo. Ele é jornalista e empregado público da Anatel. Atualmente reside em Brasília. Casado com Andréa Bueno, é pai de 2 filhos, é mestre em ciência política com 3 pós-graduações. Ingressou na Sociedade de São Vicente de Paulo em 16 de abril de 1986. Ele estava na conferência, na época, de Santo Tomás de Aquino, lá em Campinas, São Paulo. E hoje ele integra a Conferência de São Francisco de Assis e Brasília. Ele é também escritor, né? E já editou 5 números do livro Crônicas Vicentinas e é colunista da revista Vicentina Adoremos. Nasceu no Rio de Janeiro em 1970 e logo em 1974 mudou-se para Brasília com a família. No dia 5 de junho de 2016, agora recentemente, foi o primeiro brasileiro eleito presidente do Conselho Geral Internacional da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede em Paris, na França. Desde a posse como presidente internacional, em 9 de setembro de 2016, Renato já visitou muitos países dos 153, onde está presente a Sociedade de São Vicente de Paulo. Como presidente internacional da Sociedade de São Vicente de Paulo, já visitou muitas cidades em todo o mundo, inclusive Limeira, onde retornou no dia 5 de maio pela 2ª vez para receber o título de cidadão limeirense. Na primeira visita, no dia 1º de outubro do ano passado, de 2017, ele entregou o prêmio do concurso internacional de redação sobre Emanuel Bailly, um dos fundadores da Sociedade de São Vicente de Paulo, a uma vicentina limeirense, a Luciana Moreira. Que satisfação, que alegria receber o nosso presidente internacional, viu, Alexandre Campos? Eu acredito, não sou vicentino, mas fico muito feliz também, viu, Renato? Boa tarde, Alexandre, boa tarde, Jair. Olha, é uma alegria imensa para mim estar aqui participando desse programa Meio-Dia em Pauta, na Rádio Magnífica. Já fui entrevistado uma vez pela rádio ano passado e com alegria estou aqui para responder todas as perguntas. Eu acredito que não só os vicentinos, os católicos e os ouvintes em geral têm curiosidade sobre o Conselho Geral Internacional. O Conselho Geral não pode ser visto como eu até brinco, eu digo assim, o Conselho Geral é um primo rico que mora em Paris e que uma vez ao ano eu vou visitá-lo. Não, não é assim que nós queremos que o Conselho Geral seja conhecido pelos vicentinos, e sim um conselho próximo, perto, que aporte serviços aos conselhos nacionais e possa ser mais útil. Claro, nós somos o guardião da regra e o guardião dos princípios dos nossos fundadores, mas o conselho tem que estar em movimento e é por isso que estamos hoje aqui. Maravilha. Alexandre, nós vamos começar as nossas perguntas com uma provocação para o Renato Lima. A primeira pergunta é sobre esses títulos. Já fiquei sabendo que ele já recebeu em São Carlos, agora recebeu em Limeira. Parece-me que tem alguém lá em Campinas trabalhando também para eles, que ele seja cidadão campineiro. Como é isso? Cidadão limeirense, cidadão são carlense, cidadão campineiro. Como você recebe esses títulos que as câmaras municipais aprovam e lhe concedem, Renato? Eu tenho visto com naturalidade esses movimentos
essas homenagens que chegam a mim de vários municípios pelo Brasil, né? Na verdade, esses prêmios, esses títulos, eu não os recebo para mim, para minha pessoa em particular. Eu sempre os dedico aos vicentinos daquele município, daquela cidade. Porque, em verdade, o trabalho vicentino ele é feito na base, ele é feito lá na casa das pessoas mais carentes, é feito lá no lar de idosos, é feito na creche, é feito onde a gente chega lá nas bases. E o confrade Renato apenas representa esse exército de caridade que faz a caridade. Então, eu acredito que o prêmio não seja nem tanto para mim, eu nem mereço e nem preciso, mas quando a gente recebe esse tipo de reconhecimento, é uma maneira de fazer o reconhecimento para os vicentinos que estão lá na base. Então eu dedico esse prêmio, esse título que recebi hoje aos vicentinos de Limeira. Aos vicentinos de Limeira. Eles sim são os que merecem receber esse título pelo incansável trabalho que realizam há muitos anos, há décadas, pelos pobres. Então, com agora esse título de Limeira, já é o 7º título. E vem aí mais Itapetininga e Campinas, são os próximos. E eu gosto muito quando o título vem do estado de São Paulo. Por quê? Gosto muito, porque gosto de todos os lugares. Mas você começou aqui em Campinas. Mas, né? Exatamente, eu sou, tudo que eu sou de vicentinismo, eu aprendi, meus primeiros professores vicentinos, em Campinas, São Paulo. Então, se eu não tivesse vindo estudar na década de 80 em Campinas, eu talvez hoje não fosse vicentino, talvez não fosse católico, nem católico praticante, e muito menos presidente geral. Então, eu agradeço demais ao povo de São Paulo. Eu não sei se você é feliz aqui na comparação, o Jair deve lembrar da música, o Renato também. Aquela música Cidadão do Infinito, né? Sim, eu acho que sou cidadão do infinito. Na verdade, é uma vocação profética isso, né? E daí você ser intitulado, quanto você pode ser uma honra, quanto pode ser um chamamento, né? Como você está dizendo, eu estou devolvendo aos vicentinos, né? Aquilo que de fato é deles, o trabalho é deles, né? Você só representa, né? E eu faço isso não é marketing, não é verdade. Não é honraria também. Eu quero ser simpático, não, eu faço isso de verdade. Agora, essa questão de eu ter vindo para Campinas é muito engraçado, eu queria só contar um casozinho. Vamos lá. Lá era uma escola militar, né? Escola militar, escola de Campinas, escola de cadetes do Exército de Campinas. E eu estava sendo preparado para ser general, né? Para ser general do Exército, para ser oficial do Exército, para fazer carreira no Exército. Só que Deus falou assim, não é esse general que eu quero para você, não. Eu quero que você seja general de uma outra entidade, né? Porque o nosso cargo em francês é président général, em espanhol é presidente general, em inglês é General President, ou seja, a palavra general está no me acompanhou. Então eu não, só em português nós temos geral e general, nós temos as duas palavras em português, sim. Mas em outras línguas eles só usam general para tudo. Então eu acabei sendo general, mas não do Exército, general da Sociedade São Vicente de Paulo. Maravilha. Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo e da sequência nós vamos voltar com o Renato Lima de Oliveira, que é o 16º presidente internacional da Sociedade de São Vicente de Paulo, lá em Paris, que está a sede mundial da Sociedade de São Vicente de Paulo, e ele vai falar para a gente no próximo bloco sobre a organização da Sociedade de São Vicente de Paulo em todo o planeta e como é possível saber os detalhes de cada realidade da Sociedade de São Vicente de Paulo nesses 153 países onde ela está presente. Já voltamos. Você está ouvindo o programa Meio Dia em Pauta. Estamos de volta no Meio Dia em Pauta e hoje com o nosso convidado Renato Lima. Mais uma vez, obrigado, Renato, pela sua presença, né? Você que está nos assistindo pelo facebook.com/Rádio Magnífica, compartilha aí, compartilha. A conversa está muito boa. Então compartilha esse programa, mais gente está gostando, mais gente vai gostar também. Então manda mesmo. Via WhatsApp dá para compartilhar,
via o próprio Facebook e todas as outras redes sociais, né? Isso aí, participe aí compartilhando, e você também pode ser um evangelizador partilhando com as pessoas que estão ouvindo e vendo aí o Meio-Dia em Pauta. Correto. E a pergunta que ficou, Renato, como que você vê essas realidades todas aí, a organização da Sociedade de São Vicente de Paulo nesses 153 países? Olha, é um milagre, né? Na verdade, nós falamos muito dos milagres de Ozanam, e existem vários milagres que não dá para a gente, né, precisar. Esse é um dos milagres, uma entidade dessa, formada por voluntários. Claro, tem as pessoas empregadas, mas os empregados são das obras e das sedes, não é a maioria. A maioria, 99% dos membros da sociedade, nós somos todos voluntários. Então, manter uma entidade unida, com hierarquia, seguindo os níveis, né, a conferência, o conselho, direitinho, no mundo todo, com uma única regra, com uma única logomarca, com um único hino, com uma única identidade, isso não é fácil, é um milagre. Então, o que eu posso dizer, para te responder, Jair, essa sua questão, é que pode variar um pouco a cultura, pode variar a pobreza, pode variar a realidade de cada país, mas o vicentino é o mesmo. A vontade de servir, a vontade de ajudar as pessoas que sofrem, qualquer que seja a pobreza delas, a pobreza material ou a espiritual, o vicentino é o mesmo. Na verdade, eu até acho que o futuro da sociedade de São Vicente de Paulo não é nem a pobreza material. A pobreza material, ela existe, mas ela vem sendo reduzida em todos os países, né? E eu acredito que a humanidade vai superar a pobreza material brevemente. Eu acredito que de 50 a 100 anos nós teremos... É só ver os filmes de ficção científica, não há mais pobres. Agora, há uma outra pobreza, e essa é a pior, né? É a falta de Cristo. Hoje as pessoas não precisam mais de Deus, as pessoas são muito autossuficientes, elas só vão recorrer a Deus numa doença, numa necessidade. No dia a dia elas não pedem e não reputam mais a Deus a alegria da vida. Então nós estamos vivendo o quê? Pessoas com solidão, pessoas vivendo na imensa solidão, pessoas com depressão. Houve também o aumento dos suicídios, a questão das drogas. Esse, Alexandre, é um tipo de caridade difícil para o vicentino fazer. Nós não estamos preparados para isso. Nossas conferências são, em muitos casos, entregadoras de cestas básicas. E nós precisamos que as conferências sejam entregadoras de uma mensagem positiva a essas pessoas que sofrem. O planeta hoje, nós temos 7 bilhões de habitantes. E apenas 1 bilhão desses 7 bilhões se consideram cristãos e católicos e evangélicos. Ou seja, 6 bilhões de habitantes desse planeta estão longe de Deus. Estão longe de Deus, estão longe de Cristo, estão longe de Maria, estão longe dos santos. Então, para mim, eu acho que esse é o maior desafio para o futuro, e as conferências precisam se preparar para isso, a formação vicentina precisa se preparar para isso, a juventude vicentina precisa se preparar para isso, todos nós. É como se houvesse uma refundação da sociedade de São Vicente de Paulo. Essa é uma forma de pobreza, inclusive, terrível, que é essa questão da solidão, da falta de Deus, não é, Alexandre? Eu digo para você, Renato, a gente estava conversando aqui sobre situações das redes sociais, né? E se a gente observar, e até para levar essa inquietação para o seu coração, né? Com certeza você já deve ter pensado um pouco sobre isso. As nossas redes sociais, a internet em si, embora ela nos faz parecer perto, mas ela nos põe longe, né? Sim, sim. E ali é um grande campo para a gente colher flores, né? Via a essa pobreza que a gente vê. Muitas vezes as pessoas se escondem ali, né? As pessoas com dificuldades, até aquelas que pensam em tirar a vida, como você disse, né? E outras coisas que não são boas, fazem suas pesquisas via rede social, né? Então o desafio amanhã talvez seja de termos vicentinos, especialistas, né? É verdade. Que Olha, vão se especializar na comunicação. O né? tema das redes sociais é um tema realmente que nós precisamos estudar, porque muitas pessoas ali mostram uma falsa alegria, um falso contentamento, aquela profusão de imagens. Ou é uma viagem, ou é o prato de um restaurante, ou é uma roupa nova, ou é aquela foto de espelho, que eu acho terrível, aquele negócio de selfie de espelho. A pessoa indo para uma festa, indo para uma viagem, indo para um... E, na verdade, como está o coração dessa pessoa? Ela é caridosa?
Porque geralmente o egoísta ele não faz caridade. O egoísta ele não consegue entender que o outro está esperando também pela sua gentileza. O egoísta ele só cuida de si. O narciso, né? O narcisista. Então, eu não vejo nenhum... Eu sou muito ativo nas redes sociais, eu não condeno ninguém. Agora, vamos, especialmente nós católicos, nós vicentinos, vamos usar as redes sociais para isso. Para também mostrar que convidar mais pessoas que hoje estão sem fazer nada, né? Que possam se unir a esse exército de misericórdia, de caridade, que é a Sociedade de São Vicente de Paulo, e ajudar mais as pessoas que sofrem, especialmente, volto a dizer, não só a pobreza material. Não é venha ser vicentino para entregar a cesta básica, não é assim que eu falo para as pessoas. É venha ser vicentino para servir a Cristo, pela caridade, caridade da pobreza material, da pobreza espiritual, moral. Por exemplo, questão trabalhista, né? O vicentino não pode ficar alheio a, por exemplo, a reforma trabalhista. Houve coisas interessantes ali, que pode gerar emprego para os nossos assistidos. Então, o vicentino que não se envolve, por exemplo, na política, não assiste a um telejornal com uma visão crítica, só fica assistindo entretenimento, novelas ou essas coisas assim, também não é correto. Eu acho que o vicentino tem que estar sempre bem informado sobre o que está acontecendo no país, para que ele, ao fazer a visita domiciliar, que é lá onde ele é mais importante, ele possa dar as orientações corretas às pessoas que necessitam de um emprego, porque com emprego a pessoa tem dignidade. A nossa luta tem que ser, qualquer que seja o emprego, do mais simples ao presidente da República, qualquer que seja o emprego, o vicentino tem que trabalhar para que as pessoas tenham um emprego. Exato. E a educação, e só para terminar essa questão, a educação, existe um estudo da ONU que diz o seguinte, eu até li essa semana, é da Unesco: se a pessoa concluir o ensino médio, nós iríamos reduzir a pobreza no mundo pela metade. O mundo tem 1 bilhão e 500 milhões de pobres. Se todos fizéssemos um grande esforço de pelo menos dar a uma pessoa ensino de qualidade até o nível médio, nós iríamos reduzir para 750 milhões. Ainda seria um número enorme, mas nós reduziríamos o número de pobres no mundo. Então veja como que o vicentino precisa abrir a cabeça. É a educação, é o emprego, né? A cesta básica é importante, como se diz naquele ditado, saco vazio não para em pé. Mas se eu não olhar para a educação, se eu não olhar para essas outras formas de pobreza, e o emprego especialmente, aí o nosso trabalho vai ser apenas um paliativo, vai ser apenas um risco na água, e vamos perpetuar a miséria. A igreja já falou que a caridade que é feita dessa maneira não é caridade, ela perpetua a miséria. E nós vicentinos, nós católicos, jamais queremos ser taxados como perpetuadores da miséria. De maneira alguma, não é Alexandre, não é Renato Lima? É verdade. Olha, nós estamos chegando próximo ao final de mais esse bloco, mas nós precisamos falar das viagens que o Renato fez pelo mundo, não é, Alexandre? Olha para onde ele foi aqui. Estou olhando aqui, gente. Olha só, em 2017, Portugal, Espanha, Brasil, Estados Unidos, Itália, Sri Lanka, Malásia, Índia, Canadá, Panamá, Austrália, Nova Zelândia, Chile, Equador, Bélgica, Holanda. E mais 2 encontros com o Papa Francisco em março e outubro de 2017. Ele esteve com o Papa, ele vai precisar falar para a gente sobre isso. Desculpa, você está afastado do seu trabalho na Ele vai falar sobre isso. Aí, calma. Vamos para 2018. Em 2018 ele já viajou, olha, janeiro nos Estados Unidos, fevereiro em Roma, terminou em março, visita a 7 países africanos: Burkina Faso, Nigéria, que é um novo país que tem vicentinos agora, né? República Centro-Africana, Zâmbia, Moçambique, Botsuana e África do Sul. E foi a primeira vez que um presidente internacional vicentino esteve na África. Olha só que maravilha. Mas nós vamos para o intervalo e já voltamos, e daí nós queremos que ele fale sobre essas andanças dele e como é que ele faz para fazer tudo isso trabalhando. Que é bilocação, talentos de santos. Como que ele consegue esse milagre? Já voltamos então, você ouvinte da Magnífica e você que está aí no Facebook e também no YouTube. Você está ouvindo o programa Meio Dia em Pauta.
Estamos de volta no Meio Dia em Pauta. É um prazer estar falando com você que está nos assistindo no Facebook, você que também está no rádio 103,5 da Rádio Magnífica FM, a rádio que é uma ideia de Deus. E hoje, por falar em ideia de Deus, nós estamos aqui com o representante de Ossanã, né? O nosso amigo Renato Lima. Uma conversa muito boa e esclarecedora. Eu digo por não ser vicentino, Renato. Perfeito. E também, assim, acho que já comentei com você em outra oportunidade, tive a oportunidade de trabalhar por 3 anos colaborando numa obra vicentina, aqui pertinho de Limeira, em Capivari. A gente ajudou a atualizar um pouquinho lá. O pessoal foi ficando mais velho, não foi se atualizando, daí fomos lá para ajudar. Fiquei uns 3 anos ajudando na comunicação lá, sabe? Muito bem. E aí, e essas andanças? Bem, na verdade o Alexandre falou se eu estava... como é que você falou? Que eu não precisava trabalhar, né? Na verdade eu trabalho muito na Anatel, um abraço aos meus amigos, colegas da Anatel do Brasil todo, mas eu faço tudo isso ou em férias, ou em licenças, ou em feriadões. Na verdade, dentro sempre da lei, né? Eu sou um servidor público, então não é fácil, é sempre um desafio, mas eu tenho que organizar minha vida com muita antecedência. Então, para 2019, por exemplo, eu já estou com todas as viagens, as próximas viagens agendadas, porque eu preciso acertar com os meus colegas de trabalho os dias que eu vou estar fora de férias ou licenças. O servidor também tem direito a licenças de capacitação. Então a gente pode sair, faz a capacitação e enfim, pode o restante do tempo ocupar. E eu ocupo tudo para a Sociedade São Vicente de Paulo. Em casa eu tenho um acordo com a minha esposa, né? Dos 30 dias de férias que toda pessoa tem direito, 15 dias é para a família e 15 é para a sociedade. Então, essa quantidade de países é porque eu fico assim 3 dias num país. Não posso ficar mais do que 3 dias em um país. E assim eu vou fazendo vários países. Essa última agora da África foi uma emoção muito forte. Conta dessa experiência pra gente. Olha, a África, assim, são várias Áfricas. Você tem, como a América Latina, você tem países mais desenvolvidos como Brasil, Chile, Argentina, e você tem países menos desenvolvidos como Paraguai, Bolívia, né? E a mesma coisa é na África. Então, eu visitei, por exemplo, a África do Sul, que é um país super desenvolvido, né? E visitei a República Centro-Africana, que é um dos 10 países mais pobres do mundo, né, e é um país em guerra, tanto que eu, para fazer as visitas, as atividades, tinha um carro Fiquei com o coração na mão nesses dias que você estava lá. Havia um veículo do governo, viu, Jair, com um chofer e 2 soldados armados, me acompanhando em todas as atividades, porque só a capital desse país era segura, o restante, não, a República Centro-Africana, capital é Bangui. Então, o presidente-geral, quer dizer, qual é a nossa importância? Quando o presidente-geral visita os países, e eu digo sempre que eu não sou popstar, não sou celebridade, eu sou o mesmo Renato de sempre. Mas eles têm um carinho, todo mundo tem um carinho tão grande pela figura do presidente-geral, que eles ficam aguardando a visita do presidente-geral. Então, nós estamos em 153 países, será impossível visitar todos. Então, eu coloco a maior quantidade, eu tenho visitado 15 países em média por ano. Assim, se nos 6 anos de mandato, vamos poder chegar aí a uns 90 países. Essa é a minha ideia. Mas, mesmo que eu me esforce, não vamos conseguir. Aí nós temos uma estrutura, uma diretoria, com muitos vice-presidentes. Eles, sim, também viajam muito e visitam muitos países. O vice-presidente, ele não é francês, não? O atual vice-presidente geral é da Índia. É da Índia, isso. Ele esteve na França, inclusive, recentemente. Que é a primeira vez na história da sociedade que a gente tem na diretoria africanos e indianos. A sociedade era muito europeizada, né? Eram muitas pessoas da Europa. E a forma como nós montamos a diretoria que me acompanha, nós procuramos espalhar bem os 5 continentes, para dar essa dimensão do que é a sociedade São Vicente de Paulo. É claro que às vezes temos dificuldades, por exemplo, se você tem uma diretoria mais europeia, com menos recursos você faz uma reunião da diretoria do conselho. Hoje, para fazer uma reunião, os custos são altíssimos por conta dos deslocamentos das passagens aéreas. Esse talvez seja o lado do custo, o lado do ônus de tudo isso. Mas tem o bônus. Qual é o bônus? É que você tem uma sociedade que é, de fato, uma mini ONU, uma mini Nações Unidas, né? Quando a gente faz uma reunião, nós temos pessoas de todos os países. É uma associação internacional
E nós temos problemas gritantes em todos os países. Como que o Conselho Geral Internacional trabalha essas necessidades todas nos países que nós temos catástrofes? Como é que é feito isso? Como é que é decidido ajudar determinado país? Bem, nós temos um critério chamado subsidiariedade. É uma palavra complicada, feia, quer dizer o seguinte: os problemas devem ser resolvidos em cada país pelos conselhos nacionais. Então, os conselhos nacionais, né, devem lutar para filtrar os problemas e resolver. Aqueles problemas que o Conselho Nacional não consegue resolver, ou alguma catástrofe, um desastre natural, aí o Conselho Geral está apto para colaborar. Então nós preservamos ao máximo as decisões tomadas em nível de cada Conselho Superior ou cada Conselho Nacional. É assim que vem funcionando. Nós criamos uma ouvidoria, essa ouvidoria, pessoas que não concordam com decisões em seus países recorrem à ouvidoria do Conselho Geral. E nós temos ajudado muito. 90% dos casos das pessoas que recorreram à ouvidoria estavam insatisfeitas com resultados de eleições. Então isso também é um pouco de falta de caridade do próprio Vicentino. Ele tem que aceitar o resultado de uma eleição, né? Rezar, e na próxima eleição ele vai ser candidata, né? Agora ele não pode ficar com nhenhenhê depois que uma eleição acontece, né? Bola para frente, a vida continua. Nós estamos aqui não é para isso. A votação é democrática? Sim, as votações são democráticas, tudo feito dentro da... Transmitida pela internet? Todos os eventos são... Então eu digo isso aos confrades que reclamam de seus... Eu digo: você já falou com o seu presidente nacional? Você já esteve com o presidente do seu Conselho Central, né? Tente resolver a questão aí. E nós estamos resolvendo. Claro que uns 10% dos problemas que chegam lá, aí são graves realmente. Eu não posso nem citar aqui os países nem os nomes, mas o Conselho está ajudando. Eu fico feliz também, porque antes nós não tínhamos esse departamento na diretoria. Ou seja, as questões chegavam por e-mail e ninguém sabia quem resolvia. Agora, a consórcia Marie-Françoise, que é da França, inclusive, ela é a nossa ouvidora geral e tem feito um trabalho fantástico. A Marie-Françoise já foi presidente do Conselho Nacional da França, já foi presidente do Conselho Central, de conferência e conselho particular. Então, quando eu a convidei para assumir essa função, eu não tive dúvidas. Pela experiência que ela tinha, dos cargos que ela já ocupou, ela seria uma excelente ouvidora geral e está saindo uma excelente ouvidora geral. E as mulheres têm mais sensibilidade também. Isso me disseram também, que eu acertei, aí eu fiz um duplo gol aí, que também, por ela ser mulher, tem essa sensibilidade. O Renato Lima esteve com o Papa Francisco em 2 oportunidades ou 3 oportunidades? Na verdade, eu estive em 4. 4 oportunidades. Né? Em 2 delas, as mais recentes... Fala pra gente dessa experiência aí. Você vai conhecer o Papa. As mais recentes, nós entregamos a ele um relatório sobre a canonização de Ozanam, com todos os casos que nós estamos estudando. Existem casos fortes e que são milagres e que a gente está só aguardando os exames médicos. E numa outra ocasião eu entreguei para ele um relatório sobre a África, ele ficou muito feliz. Esse relatório da África, inclusive, ele escreveu uma carta para mim, agradecendo e dizendo que leu o relatório e que está feliz com os avanços da sociedade na África. Eu fiz cópia dessa carta e mandamos para todos os países, para que todos os países saibam que a entrega de um documento ao Papa não é um ato de marketing, é um ato realmente de verdade, e ele lê. A informação que eu tive dos assessores mais próximos dele é que todas aquelas coisas que ele recebe, por exemplo, os presentes que ele recebe na audiência, vai tudo para os museus do Vaticano, e todos os livros vão para a biblioteca do Vaticano, e todos os relatórios ele e os assessores leem e dão resposta para tudo. Então isso é uma coisa fantástica. Eu jamais imaginei receber, que eu poderia receber uma carta do Papa, e nós recebemos agora ele agradecendo pelo relatório da África. Que maravilha! Então, Papa Francisco interessadíssimo nas situações sociais de todo o planeta, de todos os cantos do planeta. Infelizmente nós temos situações terríveis, né, de vulnerabilidade das pessoas, questões sociais graves, e nós queremos voltar depois do intervalo falando exatamente sobre isso, sobre a formação na sociedade de São Vicente de Paulo. Ele já citou alguma coisa aí sobre isso, né? Que o vicentino precisa estar preparado para as diversas formas de pobreza e vulnerabilidades, e também falaremos também sobre a formação e como é que ele está vendo a pobreza e a vulnerabilidade no mundo. Já voltamos depois do intervalo. Você está ouvindo o programa Meio Dia em Pauta.
Voltamos no Meio Dia em Pauta, mais uma vez falando para você que está no facebook.com/Rádio Magnífica ou no YouTube, youtube.com/magnificafm, e você também que está, é claro, no 103,5 da Magnífica FM nos ouvindo. O programa de hoje, ele é gravado, né? Nós gravamos que o Renato esteve presente no dia 5 de maio aqui com a gente. Ele é de Brasília. É de Brasília, então nós ajeitamos a agenda, né, para podermos gravarmos esse belo programa que estamos fazendo agora, né, com o Renato, que está sendo muito esclarecedor. Com certeza. E aí, Renato, fala pra gente então sobre a formação na Sociedade São Vicente de Paulo. O Conselho Geral também tem lá os módulos de formação. E como é que são aplicados e qual a importância da formação na Sociedade São Vicente de Paulo? Jair, excelente pergunta, porque a formação é tudo na Sociedade São Vicente de Paulo. Onde há problemas é onde há defeitos na formação. E onde a sociedade é pujante, cresce, sem problemas locais, é porque a formação é show. Então, todos os países já sabem disso. E o Brasil e vários países têm uma excelente formação. O Conselho Geral também tem a sua formação, se chama Programa Universal de Formação, e esse programa está disponível nas 4 línguas no site do Conselho Geral, inclusive em português. Nós temos lá atualmente, o confrade Maico, meu antecessor, deixou 9 módulos, nós já introduzimos mais 4 e o planejamento é introduzir mais 3, então total 7 com 9, 16. Nós teremos ao final deste ano 16 módulos e eu considero que não há mais nada de novo a fazer na formação. Eu acredito que esses 16 módulos estão bem interessantes. Esses 3 módulos novos são todos sobre essas novas formas de pobreza. Tem capítulos especiais sobre a solidão, sobre a depressão, sobre as drogas. Então nós estamos preparando o Vicentino para os desafios do presente e do futuro. Então, agora, por que o Brasil não usa muito os módulos internacionais? Porque não precisa, essa é que é a grande verdade. O Brasil tem uma excelente formação. Aqui chamamos de Escola de Capacitação Antônio Frederico Ozanam, cuja sigla é ECAFO. Então a ECAFO é muito forte no Brasil, muito profissional, muito preparada. Os módulos são muito bons, adaptados à realidade brasileira. Então é por isso que às vezes quando eu falo que o Conselho Geral também possui agora 13, vai ter 16 módulos, e que está tudo em português, os PowerPoints estão todos em português no site do Conselho Geral, muita gente se surpreende que não sabia. É porque não é necessário. Agora, para países em que a formação não é boa, e nós temos aí 70% dos países do mundo, não tem seus próprios departamentos de formação, como a ECAFO. E aí, então, eles usam diretamente a formação do Conselho Geral. Pensando, por exemplo, no caso dos países que falam português. Moçambique, Angola, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, todos acessam a formação do Conselho Geral. Para que reinventar a roda? Para que duplicar os esforços? Se já está lá. Conselho Geral aqui do Brasil. Conselho Geral Internacional. No site nós temos todos os módulos. Já tem em português. Já tem em português. ssvpglobal.com. Isso. O nosso site está em reformulação. Em 30 dias, eu digo a todos os nossos ouvintes e que estão nos acompanhando pela internet, que todos os links vão estar funcionando em 30 dias. Nós mudamos a cara do site, e aí nessa mudança do layout, alguns links desapareceram. Mas isso é normal, ninguém está reclamando, hoje todo mundo é mais o Vicentino é mais caridoso também, né? Então ele entende que essas coisas acontecem, mas em 30 dias o site antigo, todo o conteúdo do site antigo vai estar 100% no site novo. O site novo, ele tem, se você me permite falar sobre ele agora é diferente. Ele é o seguinte: antes, pessoas não vicentinas e vicentinas entravam no mesmo site. E que nós decidimos agora? O site ele vai ser para não vicentinos, pessoas que não conhecem. E vai ter, e já existe um linkzinho em cima, em vermelho, dizendo: sou vicentino. Aí o vicentino clica nesse linkzinho vermelho, aí abre para ele um outro site. É via cadastro? Né? Não, é tudo aberto. É tudo aberto. Só que a gente está focando nas pessoas. Quem não é vicentino e quer ajudar ou quer conhecer, o site vai ser para ele. E se você é vicentino, vai ter lá uma janelinha que você clica e abre um site diferente, com informação e formação apropriada para o vicentino. Antes estava tudo misturado.
Então essa foi a mudança que nós fizemos. A minha pergunta é de fora da caixa, Sim, né? sim. Por não ser vicentino. Ainda, né? Ainda. Eu não sei se a já gente foi, consegue não sei, conversar, né? Mas a verdade é assim, como que vocês tratam as novas vocações, aqueles que se achegam? Sim, Nós temos um ambiente hoje presencial, né? Vou emendar para a pergunta daquele que se simpatiza com a obra, que naquele meio nós temos. Sim. Então, podemos até via irmos à missa, né, na capela, se aproximar dos vicentinos, é um caminho, né? Os amigos que são vicentinos, que podem nos encaminhar. Mas hoje nós temos um outro ambiente que nós estamos conversando, que é a rede social. A pessoa entra lá, ssvpglobal.com, e acha, puxa, isso é bacana. Pode ser católico, inclusive Pode não ser. Pode não ser. E pode se simpatizar com a obra, né? Como funciona, Renato? Olha, excelente pergunta, Alexandre. Nós estamos abertos a qualquer pessoa que queira se somar ao nosso trabalho de caridade. Evidentemente, o católico, ele é convidado a entrar no grupo, a conhecer, experimentar, saborear, ir às reuniões semanais, ir às visitas, ir às nossas obras, né? Que ali vai ser, como foi comigo, vai ser amor à primeira vista, né? Foi o que aconteceu comigo. Quando comecei a fazer as primeiras visitas, eu falei, é aqui que eu quero ficar. E aquele que não é católico, ele pode se associar. Ele pode, por exemplo, fazer palestras. Por exemplo, eu sou um pedagogo, mas eu sou de outra religião. Eu posso fazer uma palestra uma vez por mês, uma vez por semestre, junto à comunidade mais carente, ou numa obra. Pode colaborar, né? Pode colaborar. Nós não temos preconceito contra ninguém. Inclusive, o vicentino recebe ajuda de pessoas de várias religiões e ajuda as pessoas de qualquer religião. Você não pergunta a religião para ajudar. Até perguntamos só para preencher a ficha. Mas, na verdade, isso é uma pequena burocracia. A resposta que a pessoa der não é isso que vai fazê-la ser assistida ou não, e sim a carência que ela está naquele momento tendo, né? Então, excelente pergunta, porque às vezes, por exemplo, a minha dentista, ela é evangélica, ela é protestante, mas a cada 6 meses, a doutora Lorena, ela vai na comunidade e dar aulas sobre escovação, sobre limpeza bucal, de graça. Ela faz isso. A religião dela não é a minha religião, mas nessas questões a gente não separa as pessoas por religião. Então ela faz isso a cada 6 meses. É só para dar um exemplo de que é possível pessoas de qualquer religião ajudarem os vicentinos. E o Papa João Paulo II uma vez escreveu dizendo o seguinte, que todas as pessoas que diretamente ou indiretamente, ajudam as obras do Senhor, especialmente as obras de caridade, recebem os mesmos méritos e benefícios espirituais que aquele que está lá fazendo com as próprias mãos a caridade. Isso é forte. Isso é forte. Uma declaração dessa é muito forte. O que o Papa está falando? São João Paulo II está falando o seguinte, que é tão importante quem põe a mão na massa, mas é tão importante aquele que ajuda a comprar os elementos para fazer essa massa. Então isso é muito bonito. É estender o benefício espiritual a todos que ajudam na caridade. A raiz dos problemas, as raízes dos problemas, as raízes da miséria humana. Se nós formos apanhar lá o Evangelho do Senhor Jesus, ele vai dizer o seguinte na multiplicação dos pães, né? Dai vós mesmos de comer, né? Porque a atividade humana causa problema e causou a miséria pública. O Zanan tem uma frase interessante sobre isso, sobre a miséria pública. Ele diz que nós, na questão do trato com a miséria pública, nós às vezes não vamos à raiz dos problemas. Nos países que você andou e meditando sobre essa palavra de Osanã, a raiz dos problemas nos países são idênticas às raízes que nós temos aqui no Brasil, corrupção, problema de saúde pública, enfim. A miséria pública nos outros países são idênticas às raízes? Olha, eu digo para você problemas? que o ser humano em geral, não só o brasileiro ou o estrangeiro, o ser humano em geral, somos mais acomodados para lutar em relação às causas dos problemas e às vezes nos contentamos apenas em tratar as consequências, os efeitos desses problemas. Isso eu acredito que não é, eu achava que isso fosse algo latino-americano. Depois, viajando para outros países, percebi que essa tendência é internacional, né? As pessoas preferem, dá menos trabalho eu tratar a consequência
Dá mais trabalho eu lutar, demora 20, 30, 40 anos para eu tratar a causa. Falamos aqui hoje sobre educação, né? Por exemplo, para eu levar a educação de nível médio para as pessoas, isso leva o quê? 20 anos, 12 anos, 15 anos? Então, e a bolsa? A bolsa eu entrego agora, a cota, a bolsa, todas essas, eu não sou contra, mas essas ferramentas são todos paliativos para tratar a consequência. A causa dá trabalho, a causa leva tempo, e aí são poucas as pessoas que se dedicam à causa. Nós temos nos vicentinos dos Estados Unidos, da Austrália, isso, eles têm um departamento dentro dos 2 conselhos nacionais que eles chamam de advocacia dos pobres, em inglês advocacy. O que é a advocacia dos pobres? É um outro tipo de vicentino. É o vicentino que vai ser a voz dos pobres, que vai lutar por leis, porque leis é de longa duração, que vai lutar por projetos de longa duração, que vai trabalhar nas causas da pobreza e não somente nas consequências. Mas te digo, confrade Jair, é um dos desafios e o vicentino em geral não está preparado para esse trabalho. É aquilo que eu disse, do futuro da sociedade, um futuro que faça a advocacia institucional dos pobres e um futuro que trate das outras formas de pobreza. Essas 2 questões, ainda para muitos países do mundo, é uma novidade. E cabe a nós do Conselho Geral falar sobre isso e preparar as conferências para esse mundo novo que vem aí, que já está aí, na verdade. Muito bem, Alexandre, vamos para o intervalo? Vamos para o intervalo, já voltamos. Você está ouvindo o programa Meio Dia em Pauta. Estamos de volta aqui na Magnífica FM no 103,5 MHz e também pelas redes sociais, YouTube, Facebook, com o Meio Dia em Pauta deste sábado. E hoje uma edição especial com o confrade vicentino Renato Lima de Oliveira, que é o presidente, 16º presidente geral internacional da Sociedade de São Vicente de Paulo. E nesse último bloco nós temos que conversar sobre a juventude vicentina. Eu cheguei jovem na Sociedade de São Vicente de Paulo, você também chegou jovem. E hoje, como que está o trabalho com a juventude vicentina, Renato? Olha, eu estou muito feliz com a juventude vicentina, né? E eu sou o primeiro presidente geral que eu entrei na sociedade com 15 anos de idade. Então, quando eu estou lá, eu sei muito bem o que a juventude faz em todo o mundo. E nós, inclusive, valorizamos mais ainda, transformando o cargo que antes se chamava apenas vice-presidente de juventude, agora o cargo se chama vice-presidente de crianças, adolescentes e juventude. Isso não é apenas uma mudança na nomenclatura para ser bonito, não. Isso é uma realidade. Nós queremos que em todos os países cresça o número de conferências de crianças, adolescentes e o jovem esteja na sociedade. Porque a sociedade foi fundada por 7 jovens. Até o próprio Bailly, que era um pouco mais velho, tinha 38 anos e não 40. Nós descobrimos agora em outros documentos que ele tinha 38 anos quando a sociedade foi fundada. Uma pessoa de 38 anos é jovem. Então, os 7 fundadores eram jovens. E nós precisamos mostrar isso para o mundo. Que foi uma iniciativa. O jovem hoje se une, às vezes, para projetos que não levam a nada. Os jovens hoje se unem, marcam piqueniques, marcam festas, marcam baladas, mas e aqueles 7 jovens se uniram para quê? Para uma coisa santa. Não deixaram de ter família, não deixaram de se divertir, não deixaram de trabalhar, de publicar livro, de viajar, de curtir a vida. Não, eram pessoas normais, mas eles optaram em fazer algo de concreto para a humanidade, que foi a fundação da Sociedade de São Vicente de Paulo. Então a juventude é tudo na Sociedade de São Vicente de Paulo. Está no início, está no meio, está no hoje, está no futuro. E como presidente geral que veio do movimento jovem, fiquem todos vocês sabendo que qualquer iniciativa do jovem terá o meu voto favorável. E agora em junho teremos em Salamanca, na Espanha, o 2º encontro internacional de jovens da SSVP. Já temos mais de 120 inscritos, pessoas de todos os países, o Brasil vai mandar com a sócia Denise. Então, esse compromisso com o jovem, não precisam ter dúvidas comigo. Enquanto eu for presidente, não precisa haver dúvidas, né? Apoiarei sempre a juventude. Professor, tem um Dia Internacional da Juventude Vicentina. Foi criado quando esse dia? Também criado dentro do nosso mandato. Obrigado pela pergunta. Foi no dia 4 de julho. Criamos agora, ano passado já fizemos a primeira
celebração internacional, e esse ano teremos 9. O que é o 4 de julho? É o dia do falecimento do Pedro Jorge Frassati. Para a igreja, o dia do falecimento é o dia do nascimento nos céus. Então nós usamos a data do falecimento do santo como data de festa daquele santo. Salvo um outro santo que a igreja marca no nascimento, em geral, 99,9% dos casos, a igreja marca a data do santo no dia do seu falecimento. O caso de Ozanam não é dia 8, porque dia 8 já é Nossa Senhora. Então aí a igreja passou Ozanam para o dia 9 de setembro. Mas em geral é o dia. E o Pedro Jorge Frassati foi um confrade vicentino, faleceu com 24 anos de idade, vítima de poliomielite, que ninguém mais morre, né, de poliomielite hoje, porque a medicina avançou e ninguém mais morre disso. Mas nos anos 20, na Itália, ele faleceu. E ele fazia visitas aos pobres, ele era um senhor jovem vicentino. Em homenagem ao Pedro Jorge Frassati, declaramos o dia 4 de julho, não é por conta da independência dos Estados Unidos. É uma coincidência. Você ia fazer essa provocação? Eu estou até lembrando, inclusive, o programa do Du, nosso parceiro, nosso diretor da rádio, que tem um programa que chama Provocação, né? Não poderia deixar de provocar, né? Muito bem, estamos indo para o finalzinho do programa. Você tem mais alguma coisa para colocar? Fique à vontade, Alexandre. Eu queria uma vez mais agradecer ao Renato. Obrigado. Nós fizemos, né? Sei que o Renato se desdobrou para estar aqui com a gente no estúdio, né? Também marcar aqui um outro vicentino começou o programa com a gente, que é o nosso amigo Miguel Lombardi, né? Que está aqui no auditório acompanhando a gravação. E Renato, e você está marcando uma coisa especial para mim pessoalmente. O local aqui é um local que eu trabalho, né? Eu trabalho com comunicação, mas ele nasceu de uma vocação, de um chamado. Eu trabalhava com outra, minha profissão de base era outra, né? Isso eu aprendi na igreja, comunicação foi na igreja, né? Tocar violão também foi na igreja, que acabou virando minha profissão hoje. E pela primeira vez, nós estamos gravando algo para a Rádio Magnífica, cujo eu estou trabalhando vocacionalmente, né? De maneira voluntária também, para ajudar a comunicação católica melhorar e contribuir de alguma forma com a comunicação católica na nossa região, na nossa diocese. É a primeira vez que a gente grava, então é muito especial aqui, a gente está aqui. Isso deve ter algo de profético, quem sabe. Meu sonho é a gente produzir só conteúdo católico aqui nesse estúdio, né? Deus queira. Alexandre, Jair, eu é quem agradece, porque foi uma entrevista muito boa, muito gostosa. Vocês fizeram perguntas muito profundas e eu gostei demais, né? E quero dar os meus parabéns a todos vocês, aos ouvintes. E só para finalizar, eu peço que continuem rezando pela canonização de Ozanam. A canonização está próxima, está perto, eu não posso precisar, é impossível precisar a data, porque isso depende do Vaticano, né? Mas eu sinto no meu coração que está próxima, porque os casos que nós estamos trabalhando, e é prioridade para essa diretoria, a canonização de Ozanam. Eu tenho certeza que, saindo da canonização de Ozanam, mais católicos vão querer entrar nas conferências, e nossas conferências precisam estar preparadas para esse movimento novo que vai surgir. Porque o católico está lá, viu a canonização, vai entrar na conferência. Então nós temos que estar preparados também para isso. Muito agradecido, então, ao Renato Lima de Oliveira, 16º Presidente Internacional do Conselho Geral Internacional de Paris, que está aqui em Limeira hoje e que recebeu o título de cidadão limeirense, que ele disse que não é dele, que é dos vicentinos aqui de Limeira e de todo o planeta. E estaremos de volta na próxima semana, se Deus quiser, aqui na Magnífica FM, no 103,5. E se você quiser ver esse programa, acessou agora, está ouvindo agora, é só entrar aí no Facebook, Rádio Magnífica FM, e também no YouTube. Magnífica FM, youtube.com/Magnífica FM. Muito obrigado a você que nos ouviu e também nos assistiu. Até a semana que vem. Você ouviu o programa Meio Dia em Pauta.